Gravação iniciada. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira e declaro aberta a sessão do dia 16 de outubro de 2025 da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu cumprimento meus colegas, doutora Sulamita, doutor Luiz Erhard, doutor Ramon. Cumprimento também a representante fiscal presente, cumprimento os patronos presentes e cumprimento o Luiz Felipe, nosso apoio. Vamos iniciar com o primeiro processo, é o 4142475, Raizen Combustíveis S.A., a relatoria ao Dr. Ramon. Estamos aqui com o Dr. Rafael, que vai fazer a sustentação oral. Dr. Rafael, bom dia. Bom dia, me ouvem? Sim. O senhor está com problema na câmera? Agora estou vendo. Ok, só dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então eu passo a palavra ao relator. Presidente, só uma licença, só para avisar que esse eu vou me declarar impedida, tá? Tá, ok. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu ia avisar, a doutora Sulamita estava com a mão erguida. Presidente, demais colegas, por questão de economicidade, eu vou antecipar aqui a minha proposta. Talvez o doutor Rafael não queira, nessa oportunidade, fazer a sustentação oral. É um caso que nós já convertemos em diligência, por uma questão que houve uma juntada de documentação de uma diligência anterior da 7ª Câmara. A documentação ela foi juntada no último dia do prazo, mas o processo já tinha passado pela auditoria. A auditoria não se manifestou porque não havia documentos para se manifestar. Então, naquela oportunidade, nós convertemos em diligência para que a auditoria se manifestasse. E aí, voltando para este relatório para julgamento, há uma petição juntada recentemente que noticia o encaminhamento de uma planilha em formato Excel para o tribunal, para o administrativo do tribunal, e o tribunal acusa o recebimento dessa planilha e devolve um e-mail para o contribuinte informando que o formato de juntada de documentos seria o PDF, que o relator estaria ciente para verificar a possibilidade ou não de juntada dessa planilha. E considerando que esse processo foi redistribuído para mim, eu acredito que essa informação se refira ao relator anterior, doutor Inácio. Então, presidente, eu vou no sentido de julgar para conversão de diligência. Então, não sei se o doutor Rafael quer fazer a sustentação oral sobre o mérito, mas eu não vou ingressar no mérito, eu vou registrar o voto aqui e as razões pelas quais eu converto em diligência e para o contribuinte, né? Na verdade, o que o contribuinte alega que esse formato Excel não é permitido pelo EPAT, de fato não é, e aí eu vou à portaria 198 de 2010, que define o formato de juntada de documentos no EPAT, né? E lá há uma determinação de que os documentos sejam juntados em formato PDF, e aí, óbvio, não tenho o conhecimento informático necessário para saber se é possível ou não. Então, me socorri aqui de duas IAs, nas quais eu encaminhei um prompt, né, informando a dificuldade do contribuinte, no sentido de que eu tenho planilhas Excel com várias abas e como eu faria para transformá-las em PDF. E as respostas das duas IAs, a Gemini e o ChatGPT, são no sentido de que é um procedimento simples. Então, eu estou convertendo aqui para o contribuinte, presidente, para que ele faça a juntada dessas planilhas em formato PDF, conforme determina a portaria CAT 198/2010, no prazo de 30 dias, para que a gente possa analisar esses documentos. O meu voto é nesse sentido, presidente. Só na conclusão, pelo exposto, com fundamento no artigo 6º, inciso 9, do decreto 54.486, propõe a conversão do presente em diligência para que o contribuinte faça a juntada da planilha Excel no EPAT, com observância da portaria CAT 198/2010, notadamente seus artigos 14 e 15, no prazo de 30 dias. Estou salvando o voto, presidente. Vou registrá-lo aqui. Perfeito. Está registrado. Então, doutor Rafael, eu entendo o seguinte, há duas possibilidades. Se o senhor fizer a sustentação oral hoje, né,
aí não vai ser possível fazer no retorno da diligência. Esse é o nosso, nós temos adotado esse procedimento, né? E eu vejo que faz sentido. Eu acho que não me parece um obstáculo intransponível a conversão desse Excel em PDF. Então, se o senhor concordar, a gente vai votar a diligência, e aí no retorno o senhor terá a possibilidade também de se manifestar na diligência, porque vai ser ao contribuinte, né? E aí no retorno a gente permite a sustentação oral. Pode ser? Perfeito, sem problema nenhum, fazer essa sustentação oral no retorno. Buscaremos trazer essa planilha em formato PDF, mas eu gostaria de questionar se além da juntada de PDF eu não poderia fazer novamente o envio em Excel, porque eu acho que ele facilita muito tanto a análise de eventual auditor que vai precisar analisar isso, do próprio julgador e dos outros jogadores, do relator e dos jogadores que irão analisar esse caso. Mas se preferiu tão somente a juntada PDF, a gente faz a juntada no formato PDF tão somente. Eu acho assim, para que tenha validade, né, ele tem que ser em PDF, e é o que diz. Eventualmente, colocar também o Excel para facilitar a quem que vai fazer a análise, eu não seria contra, entendeu? Acho que não há motivo. O que pode acontecer é que vou falar assim, ó, o que está válido é apenas o PDF. O problema é que neste momento, nos autos, só tem o Excel. Então, para efeitos jurídicos, é como se não tivesse. Agora, quando tiver um PDF, o fato de ter um Excel a mais não vai invalidar o PDF. Presidente, só Perfeito. para esclarecer, o Excel não está no processo, ele foi encaminhado ao tribunal. E se o doutor Rafael insistir em fazer a juntada via Excel, que aguarde a redistribuição do processo, porque estamos em final de mandato, e eu acredito que esse processo vai ser redistribuído para um outro relator no próximo mandato, pode ser até eu, mas que ele aguarde essa virada de mandato, né, para verificar quem vai ser o relator do processo, para evitar o que já aconteceu no caso que foi encaminhado para o doutor Inácio, e o processo foi redistribuído para mim, provavelmente por final de mandato, então só que ele aguarde essa questão. E a dificuldade da planilha Excel é justamente essa que o doutor Marco disse, a gente não tem como referenciá-la no processo, a gente não tem como garantir a integridade e integralidade, porque é um formato editável, então o mais correto, o mais seguro e o que a legislação determina é o PDF mesmo. Perfeito. Sem problemas. Uhum. É registrado, presidente. Bom, então com isso eu preciso só registrar uma coisinha aqui. Deixe-me ver. Acesso. Tá. Com isso, eu encerro os debates e a verificação de quórum. Votação iniciada.
Votação encerrada. Então, no processo 4142475, Raízen Combustíveis S.A., ele foi convertido em diligência nos termos do voto da relatoria, votação unânime. Agradeço, então, a presença do Dr. Rafael. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, também fique à vontade. Obrigado, conselheiros. Ótima sessão a todos. Passo ao próximo processo com pedido de sustentação oral 50.51.960, Tecidos Armarinhos Miguel Bartolomeu, de relatoria do Dr. Luiz, e aqui temos Kailon, correto? Isso, bom dia. Bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, eu passo a palavra ao relator, Dr. Luiz. Obrigado, presidente. Está pendente julgamento apenas o item 1, que consiste em deixou de pagar o ICMS no montante de 100 mil no período de janeiro a dezembro de 21 por emissão de escrituração de documentos fiscais relacionados ao demonstrativo tal, referente a operações tributadas como isenta, conforme comprova a cópia de documentos juntados. As operações relativas à venda de sementes, sendo que o artigo 41 do anexo 1 do regulamento concede isenção ao imposto, mas tem requisito dentre os quais o registro na Secretaria da Agricultura, o que não foi feito pela recorrente. Essa é a acusação, presidente. Ok. Doutor Kailon, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Mais uma vez, então, bom dia a todos. Como breve, mas cirúrgico relatório. Presidente, eu estou com uma certa dificuldade de ouvir, está muito baixo. Talvez Tá bem mais baixo. Deixa eu próximo. tentar falar um pouco mais alto. Melhorou? Isso. Consegue me ouvir melhor? Tá ótimo. Desculpe. Se eventualmente não conseguirem me ouvir, só sinalizar que eu tento falar um pouquinho mais alto aqui. Então, mais uma vez, então, muito bom dia a todos. Agradeço ao conselheiro relator. Pelo breve relatório, a gente vê que realmente a questão fática aqui desse caso, ela não é tão complexa. A gente está diante aqui de uma hipótese de se entender se havia ou não configurado os requisitos para que essa comercialização de sementes fosse realizada com a aplicação da isenção ou não do ICMS. O único ponto a ser discutido é se o requisito do artigo 41, inciso 7, a linha B, do anexo 1 do regulamento do ICMS, teria sido atendido. Que requisito é esse? Está registrado na Secretaria de Agricultura. O que aconteceu nesse caso? O contribuinte, ali em 2021, antes de proceder com essas operações de comércio de sementes, por se deparar com essa previsão legal, tentou fazer o seu cadastro perante a respectiva secretaria. Por não conseguir, imaginando que talvez tratasse de uma questão de impossibilidade técnica, entrou em contato com a própria secretaria, e esses e-mails estão devidamente colecionados ao processo, foram anexados e não impugnados, né? Então, sim, tem a sua validade comprovada, em que o próprio contribuinte questiona o órgão como que ele faria essa inscrição. Entretanto, o próprio órgão o respondeu falando que não realizam o cadastro de comerciante de semente. Essa documentação está no processo. O contribuinte ele foi instruído a isso. Não obstante, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento, o contribuinte foi até o MAPA, o Ministério de Agricultura, e fez o seu cadastro, que é o RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, que o próprio Decreto Federal número 10.586 de 2020 estabelece que esse cadastro é o único válido em todo o território nacional. Então, nós estamos diante de uma situação em que o cadastro não foi realizado perante a Secretaria Estadual, por o próprio órgão responder que esse cadastro ali não era possível de ser feito. O contribuinte, de forma diligente, foi até o Ministério da Agricultura e realizou o seu cadastro, que a própria legislação
fala que é válido em todo o território nacional. E procedeu com essas operações ali no período de 2021. Entretanto, perdão, a fiscalização entendeu que esse cadastro não seria suficiente para garantir essa isenção. E um fato também que nos chama a atenção é que o próprio julgador, a Quo, realizou uma consulta interna e que foi apresentado no processo uma nota técnica da Secretaria de Agricultura, afirmando que o CNAE do contribuinte não está vinculado ao serviço de vigilância fitossanitária, ou seja, hipótese em que não há necessidade ou motivo de cadastro junto ao órgão. Então, nós temos dois documentos oficiais perdão, da própria secretaria que indicam sobre a impossibilidade ou desnecessidade desse cadastro neste órgão. E o contribuinte já tem um cadastro no órgão federal competente. Então, no nosso ponto de vista, né, nosso modo de ver, estão mais do que preenchidos os requisitos para que se fizesse direito a essa isenção das operações ali de comércio de sementes isentas ali do ICMS. Agora, ainda que não seja esse o entendimento aí, desses ilustres conselheiros, quando nós partimos para a aplicação da multa, verificamos que ela incidiu não só sobre o valor ali do ICMS, uma multa de 50%, que não é baixa, mas também sobre montantes de correção e juros, uma vez que esse ICMS ele é atualizado pela taxa Selic, que, como muito bem sabemos, engloba atualização monetária e juros de mora. Então, entendemos que, se for devida essa multa, ela deveria incidir apenas sobre o valor histórico do ICMS, por não encontrar amparo legal para que incida sobre os juros. Então, com base nesse exposto aqui aos senhores, é que nós reiteramos aí o pedido de provimento do nosso recurso. Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono e também agradeço pela objetividade e passo a palavra ao relator. Vou apresentar bastante o voto. Também parabenizo o patrono pela objetividade e abordar os pontos centrais. Já conseguem ver o voto? Sim. Eu vou começar a leitura no item 9. De fato, esses documentos que o patrono citou existem no processo, apesar de entender que o alcance é outro, conforme vai constar do voto. Assim, a controvérsia devolvida gravita em torno do item 1 do auto, especificamente se a saída de sementes poderiam ser tratadas como isenta, à luz do artigo tal do regulamento, não obstante a ausência de registro do contribuinte na Secretaria da Agricultura, registro expresso na legislação estadual. A recorrente sustenta, em suma, que a finalidade do benefício seria atendida pelo cadastro do Renasem, MAPA, cadastro federal, que provaria a regularidade do produto e do agente. Teria recebido informações por e-mail de órgão fazendário ou congêneres, no sentido de que o Renasem bastaria. O formalismo do requisito estadual deveria ceder ao princípio da razoabilidade, ou chamado formalismo moderado, admitindo-se a substituição do documento. Daí decorreria a nulidade do lançamento ou a procedência do pedido de reconhecimento da isenção. A decisão de piso rejeitou a tese por entender que o benefício fiscal exige a prova do requisito tal como previsto na lei estadual, tendo sido a recorrente regularmente notificada para comprovar o registro na Secretaria da Agricultura e, não fazendo, não se aperfeiçoam as condições para a fruição da isenção. O benefício fiscal, no caso da isenção, é exceção à regra matriz de incidência do imposto, onde sua fruição reclama observância estrita aos requisitos e condições que a lei estabelece, não se tratando de penalidade nem modulação punitiva, mas de dispensa legal do pagamento. Exatamente por isso, não se admite ampliação por analogia, equivalência funcional ou teleologia que contraria a literalidade do texto estadual.
Em verdade, o dispositivo estadual aplicável ao caso em voga está esculpido no artigo tal do regulamento, que condiciona a isenção, entre outros pontos, que o contribuinte esteja registrado na Secretaria da Agricultura para comercialização de sementes. Logo, o enunciado é objetivo e verificável, sendo que o contribuinte possui registro estadual, sendo que ou o contribuinte possui o registro estadual vigente à época da operação isenta, ou não possui, ao passo que, no meu sentir, a administração não dispõe de competência para suprir requisito por meio de documento diverso, sua relativização ou substituição, tampouco autorização para criar a equivalência não prevista. Assim, em respeito ao princípio da legalidade pública e por força da leitura sistemática das normas estaduais de isenção, se resulta no seguinte desenho, onde a legislação estadual pretende admitir alternativa, diz expressamente, quando não diz, não cabe ao julgador acrescentá-la. Segundo alegações da defesa, a recorrente sustenta que o Renascem Mapa levaria à satisfação da finalidade pública subjacente, controle de qualidade e origem, devendo ser aceito, portanto, como substituto funcional do registro da Secretaria da Agricultura previsto na norma isentiva. Respeitando aqueles que pensam diferente, entendo que essa linha não se sustenta. Isso porque a finalidade do Renascem é federal e setorial, cadeia de sementes sobre a ótica do mapa, ao passo que o registro estadual também serve à fiscalização tributária estadual, permitindo rastreabilidade local, conveniência administrativa e integração com a regulação estadual de inspeção e comercialização. Logo, diferente do que sustenta a recorrente, a exigência do registro da Secretaria da Cultura não é um simples rótulo burocrático, até porque foi o meio eleito pelo legislador estadual para condicionar a dispensa do imposto e agentes identificados, habilitados e sujeitos à vigilância estadual específica e criteriosa. De mais a mais, admitir que o cadastro Renascem como equivalente ao registro da Secretaria da Agricultura seria o mesmo que reescrever a condição legal, criando via interpretativa de hipótese substitutiva ao texto que o texto não prevê, o que supera em muito a competência deste julgador. Tanto que tal analogia pretendida pela recorrente seria prejudicial ao sistema de legalidade da estrita isenção, ampliando a hipótese de fruição sem lei prescritiva, afrontando diretamente o princípio da tipicidade fechada do benefício. Nessa toada, tampouco socorre a recorrente a invocação de finalismo, pois mesmo na seara do formalismo moderado, a essencialidade do atendimento de requisito da norma isentiva, isto é, estar registrado na Secretaria da Agricultura, é inequívoca, tratando de próprio critério que abre a porta à pretensão ao exercício do benefício. Ou seja, moderado é o formalismo que admite a correção de forma quando o conteúdo legal está cumprido, cuja hipótese não se aproxima ao caso sobre exame, onde se busca, em verdade, a possibilidade de trocar um requisito por outro. Vejo que não há forma a corrigir, mas a constatação de conteúdo legal não atendido cuja prática motivou o auto. Para escorar a tese, a recorrente junta o e-mail recebido da administração pública estadual com os seguintes dizeres. Presidente, eu vou ler que eu acho que é importante. Desculpe a demora, estava verificando com outra coordenadoria a necessidade de ter cadastro para comerciante de semente. De acordo com consulta realizada a um técnico da Coordenadoria Rural, não existe cadastro para comerciante de sementes, assim como na Coordenadoria de Defesa Agrícola. Quanto à legislação, você tem que procurar quem exige o cadastro. Acredito que, como comerciante de sementes, vocês terão que ter Renascem também. Essa situação exigiu muita reflexão. Todavia, tal informação não foi prestada no sentido pretendido pela recorrente, uma vez que não houve entendimento de que o Renascem bastaria. Pelo contrário, o agente público recomenda que o contribuinte que ele procure quem exige o cadastro. Nesse sentido, entendo que a natureza do referido e-mail não se equipara à consulta tributária formal ou ato normativo, onde não avança sobre aspectos arrecadatórios ou incentivos, nem expor e fundamentar qualquer normativo legal, não configurando, portanto, a forma prescrita para atos vinculantes, até porque tal e-mail não detém a força necessária para revogar dispositivos legais. Ao que tudo indica, mesmo com a recomendação de ser destinada a pergunta a quem exige o cadastro, a recorrente se conformou com a resposta, não buscando obter informações precisas junto à consultoria tributária. Vejo, sem sombra de dúvidas, que a econômica resposta foi taxativa em se autodeclarar como não exauriente. Nessa régua,
para ver a vinculação da administração tributária às orientações dadas, deve ser observados requisitos legais, inclusive quanto à competência, forma, ritos e publicidade própria, com perfeita identificação da autoridade competente, descrevendo seu alcance e limite para a produção de efeitos vinculantes e suspensivos. É de fácil percepção que o dito e-mail não ostenta esse regime jurídico, não se classificando como norma complementar ou ato interpretativo geral, não sendo, portanto, resposta à consulta nos moldes adequados exigidos pela legislação. Por essa fundamentação, se mostra evidente ser insuscetível para gerar isenção. Vale dizer que a boa-fé do contribuinte, apesar de presumida, não é capaz de criar benefício fiscal, cuja conduta, em certos contextos, atenua penalidades, mas, por óbvio, não supre requisitos expressos de isenção. Em termos de proteção de confiança, se exige, no mínimo, o ato estatal inequívoco, praticado por autoridade competente, específico e coerente com a ordem jurídica, não havendo aderência aos citados requisitos o dito e-mail, ainda quando menciona uma simples conversa com um técnico da Coordenadoria Rural que sequer é identificado. Concluo, pois que a recorrente foi notificada de apresentar o registro estadual na Secretaria da Agricultura e não fez. A confiança legítima não pode ser invocada para descumprir ordem de exibição de documento essencial e expressamente previsto na legislação estadual. Nessa senda, observo que a recorrente não adotou seu dever de cautela, até porque quem alega e busca aplicação de benefício e incentivo deve provar o preenchimento de seus requisitos. Essa é a regra elementar do contencioso administrativo e foi observado na decisão singular. Os autos demonstram que a fiscalização ofereceu oportunidade para comprovação, seguiu-se inércia ou resistência na demonstração da regularidade documental para a aplicação do instituto buscado. Isso porque não cabe, nem poderia caber, a inversão do ônus probatório para presumir cumprimento do requisito para isenção. Da mesma forma, não compete à fiscalização buscar provas substitutivas em bancos de dados de outros entes federais para constituir equivalência em situação que a lei não prevê. Constato, por conseguinte, não haver qualquer nulidade no procedimento. Ao contrário, declaro que a autuação foi gratual, formal e motivada, culminando no lançamento após reconhecida ausência de comprovação de requisito legal. A adulta representação fiscal destacou esse ponto em suas contrarrazões, frisando que, mesmo após a ciência formal da exigência do auto, a recorrente persistiu em não comprovar requisito estadual, limitando a defender a suficiência do cadastro federal. Por essa razão, a única resposta esperada do contencioso administrativo deve caminhar no sentido que não há erro excusável apto a afastar a exigência do imposto, não havendo vinculação aos trechos de e-mail ventilados pela recorrente. No mesmo sentido, rejeito o argumento teleológico de equivalência funcional, quando a recorrente sustenta que o objetivo estatal seria assegurar a qualidade e rastreabilidade do produto, que se assemelha ao credenciamento de um RENASEM, registro que também perseguiria tal finalidade. Ainda que se reconheça a proximidade teleológica, isso não basta para a aplicação da lei isentiva. O critério eleito pelo legislador estadual foi concreto e objetivo, se resumindo ao registro na Secretaria da Agricultura, o que já era de conhecimento do recorrente, sendo provavelmente o motivador da troca de meios juntados nos autos. Ainda assim, é fato que o julgador não pode substituir a opção legislativa por outra sem previsão. Tanto que a distinção de competência se confirma pelo fato que o Cadastro Federal RENASEM e Registro Estadual Secretaria da Agricultura convivem, não havendo a substituição ou anulação de um pelo outro, hipótese que somente seria possível caso a própria norma estadual previsse dessa forma, o que não é o caso. Admitir o equivalente funcional abriria o campo da insegurança e da discricionariedade interpretativa, com risco de tratamentos assimétricos entre contribuintes, o que não posso concordar. Em matéria de isenção, a segurança jurídica deriva da objetividade da norma que determinou apresentar registro estadual na época da operação, o qual deveria estar sedimentado na Secretaria da Agricultura, o que não ocorreu. Rejeito também o argumento da recorrente no sentido de estabelecer uma nova delimitação do princípio da razoabilidade e do formalismo moderado. Isso porque a razoabilidade não autoriza a dispensa de requisito essencial quando expressamente previsto em lei. Já o formalismo moderado corrige vícios sanáveis, não criando equivalência normativa do zero. Ora, se a recorrente possuía o registro estadual e apenas não juntou por falha formal,
poder-se-ia reabrir prazo para tanto, uma vez que, preenchidos os requisitos da norma isentiva, é dever da administração pública aplicar seus efeitos, não havendo espaço para discricionariedade. Não é o caso narrado nos autos, onde se pretende substituir por outro cadastro. A consequência é clara: ausente requisito estadual, inexiste direito à isenção, tornando as saídas tributadas seguindo regra geral do ICMS. A recorrente também sustenta que, por exercer a atividade principal sobre o CNAE tal, comércio atacadista de mercadorias em geral, não se encontraria vinculado ao serviço de vigilância fitossanitária, razão pela qual não se submeteria ao cadastro junto à Secretaria da Agricultura, seguindo, em última conta, a nota técnica obtida junto à Secretaria correspondente, que confirmou a ausência de registro junto à Secretaria da Agricultura. O argumento não procede. A condição para a fruição da isenção está esculpida no artigo tal, vincula-se ao objeto da operação, comercialização de sementes, e ao requisito documental específico, registro na Secretaria da Agricultura, e não a uma autodeclaração genérica da atividade principal do contribuinte no CNAE. Registro que o CNAE tem natureza classificatória e estatística, útil para múltiplas finalidades administrativas, mas não possui a força constitutiva para dispensar requisitos legais expressos atinentes a benefícios fiscais. Em matéria de isenção, vigora a legalidade estrita e a tipicidade fechada, onde o requisito previsto na norma está cumprido ou não. Em outras palavras, se a operação realizada de venda de sementes, a recorrente somente pode tratar a saída como isenta quando comprovar o registro pela Secretaria da Agricultura, independente do rótulo de seu CNAE principal. O que dispara a condição é a atividade efetiva, com comercialização de semente, e não a rubrica declarada no cadastro econômico. Admitir que a classificação do CNAE desobriga o cumprimento de requisito expresso em lei estadual, implicaria em reescrever a norma isentiva por via interpretativa, o que é vedado. Em sede administrativa, não é dado afastar requisito de lei sobre fundamento de razoabilidade ou equivalência funcional. A própria decisão de piso já anotara que, mesmo diante da atividade principal de comércio atacadista em geral, a venda de semente é atividade específica, a qual atrai o cumprimento do cadastro estadual se o contribuinte pretende usufruir da isenção. Acrescenta-se que a tese defensiva incorre num paradoxo. Se, como alegado, o CNAE da recorrente impediria o cadastro da Secretaria da Cultura, então o efeito jurídico não é dispensá-lo do requisito. Pelo contrário, o que se colheria seria a obrigatoriedade de afastá-lo do âmbito da incidência da isenção. Quem não pode se habilitar não pode usufruir do benefício. Em termos práticos, a recorrente tinha e tem dois caminhos: adequar previamente sua estrutura cadastral, inclusive o CNAE secundário específico, se pertinente, e obter o registro exigido, ou tributar a saída de semente sem invocar isenção. Optou pela segunda via fática, ausência de registro, e ainda assim pretendeu o benefício, o que a lei não permite. Quanto à nota técnica e meios juntados, a comunicação não ostenta forma, cuidando, em geral, de orientação setorial com os efeitos advindos da vigilância fitossanitária, não defluindo em nenhuma passagem sobre eventual dispensa de requisito tributário específico previsto no regulamento. Mesmo que a orientação administrativa sugira inexistir cadastro de comerciantes de sementes, em determinado arranjo burocrático, tal assertiva não supre a condição positivada na lei estadual. A exigência de cadastro é normativa. Se aparente lacuna operacional, cumpre ao contribuinte regularizar o seu enquadramento, inclusive adequando seu CNAE e procedimentos, ou, de outro modo, não invocar a isenção. Fundamento tal entendimento, inclusive com base no comando ditado pelo artigo 28 da Lei 3457, que vede esse julgador a afastar a aplicação de leis sobre alegação de inconstitucionalidade ou por razões metajurídicas, ressalvada a hipótese ali restrita. Mutatis mutandis, não se desaplica ou desonera o requisito expresso de isenção por suposta inexecutividade administrativa por e-mail. Vejo que a alegação de impossibilidade de cadastro pelo CNAE eleito pela recorrente é, pois, argumento que milita contra ela própria. Se não consegue cumprir condição que a lei exige, não se habilita ao benefício. A solução não é ficcionar a equivalência, renascem, nem afastar a letra da lei, restando apenas a opção de tributar as operações.
À luz do ônus da prova, cabia à recorrente demonstrar inequivocamente o cumprimento de requisito na época da operação tida por ela como isenta. Como não o fez, a isenção não se aperfeiçoou. Tampouco prospera o pleito de nulidade de lançamento alegado pela recorrente, uma vez que houve oportunidade de defesa, motivação suficiente e descrição clara da exigência legal não cumprida. O resultado é de mérito, ausência de registro e não de forma. Em consequência, rejeito a tese fundamentada no CNAE e mantenho a conclusão de que a recorrente não comprovou o registro na Secretaria da Agricultura, condição essencial e incontornável para a fruição da isenção prevista no artigo tal do regulamento. Essa mesma conclusão reforça a coerência do sistema, sendo o benefício fiscal facultativo e condicional, onde quem quer fruir deve cumprir, quem não cumprir deve tributar. A recorrente também deriva nulidade do auto do suposto equívoco informacional por e-mail e da rejeição da equivalência funcional, o que não procede, pois a nulidade do processo tributário exige vício formal ou material relevante, principalmente no que diz respeito à incompetência e erro da identificação do sujeito passivo. Nada disso se verifica. Assim, estando a exigência devidamente motivada, sendo garantido o amplo direito de defesa contraditória, não há nulidade. A recorrente também pleiteia a recapitulação da multa e percentual aplicado no auto, basicamente sustentando que seu enquadramento seria genérico, argumentando que, por se tratar de operação isenta, não praticou a conduta e penalidade descrita pelo agente de rendas. De fato, parte de premissa equivocada, uma vez que não se reconheceu se tratar de operações isentas. O dispositivo tipificado se amodam exatamente à hipótese constante dos autos, não sendo, portanto, autorizada a recapitulação, posto que não encontrado qualquer vício na subsunção do tipo sancionador. Rejeito a alegação com relação à taxa Selic, uma vez que o auto retrata operações ocorridas entre janeiro a dezembro de 21, quando já estava em vigor a nova redação do artigo 96 da lei tal, declarando falta de objeto. Da mesma forma, seguindo o dever vinculante, rejeito a alegação sobre inconstitucionalidade e ilegalidade da atualização do valor básico da multa, o que faz seguindo a súmula 13 deste egrégio TIT. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário interposto e nego o provimento para manter inalterada a decisão de piso que fica aqui ratificada. É como voto, presidente. Eu parabenizo o voto bem fundamentado, extenso, e coloco o processo em discussão. Eu parabenizo o doutor Luiz, parabenizo também o doutor Patrono. Eu também fiquei bem balançada assim, com esse caso, inclusive com a nota técnica, né? Estava olhando aqui, estava dando uma estudada no caso, mas o que realmente me pegou é essa questão do CNAE, né? Que ele teria que ter o outro CNAE, teria que fazer ali o cadastro na Secretaria da Agricultura, inclusive os termos do próprio convênio, né? Ele autoriza os estados, desde que cumpridos os requisitos ali, as condições estabelecidas para a fruição, né? E essa foi uma das condições que o Estado de São Paulo estabeleceu. A gente até já teve, né, aqueles casos de exportação, que, ó, uma vez comprovado, a gente tirou o requisito que o Estado estabeleceu dos 180 dias, mas por quê? Porque na Constituição Federal não estabelecia nenhum dos requisitos, uma vez comprovada a exportação, estaria ali imune ao imposto. E nesse caso não, né? Nesse caso, o próprio convênio estabelece que o Estado vai colocar suas próprias condições, né? E a gente não caberia aqui afastar a norma estadual vigente, válida e eficaz. E aí teve essa questão da nota técnica, né, de falar que seria desnecessário esse cadastro junto à Secretaria da Agricultura, porque ele já teria o outro cadastro no mapa, mas é em relação ao CNAE que ele tem atualmente. Se ele tivesse o outro CNAE certinho e fizesse, né, o cadastro perante a Secretaria da Agricultura, ele cumpriria ali os requisitos para se beneficiar da isenção, eventualmente ali dos benefícios fiscais previstos no convênio. Então, eu parabenizo o doutor Luiz e vou acompanhá-lo. A resposta, Sulamita, da nossa técnica, de fato, precisa ler umas 3 vezes para entender o objetivo dela. Mas, basicamente, ela está dizendo que, pelo CNAE eleito pelo contribuinte, não há necessidade
né? Foi nessa análise, né? Ah, e até, como a doutora citou a voto da imunidade, né? Eu li bem o voto da importação, que é a exportação que foi feito por você, e lá faz a distinção muito clara sobre a diferença de imunidade e isenção, né? E aí, então, se fosse um Também caso tem esse outro ponto. se fosse um caso de imunidade, aí a gente começaria a dispensar requisitos da lei estadual, né? Que seria seguindo uma Constituição. Agora, no Isso, caso exatamente. da isenção, a gente não tem esse poder. Não, foi esse ponto que me pegou, e aí até fui olhar o convênio, como que ele dava essa autorização para os estados, É, e ele coloca expressamente, né, que os estados ficam autorizados desde que colocadas ali, cumpridas as condições estabelecidas, e o estado estabeleceu essa como uma das condições para gozo do benefício. uhum. Então, aí eu fiquei bem balançada mesmo, porque quando você vê que ele tem, né, o mapa, tem esse cadastro, tudo, veio a nota técnica falando que seria desnecessário o cadastro perante a Secretaria da Agricultura, mas exatamente, é um requisito que ele deveria ter observado, eu não tenho KNAI, então vou me registrar junto a esse KNAI para depois pedir o cadastro, né, É, na Secretaria da Agricultura. É difícil, é complicado, né? o que faltou na nota técnica seria dizer para ter o cadastro aqui, teria que ter o KNAI secundário tal. Isso a nota técnica não informa. Ela pega a situação do contribuinte e fala, nessas condições você é desobrigado, né? Então, é um problema cadastral de enquadramento na norma, né? É uma pena, porque na verdade realmente a gente está restrito aqui a É, aplicar, né, a legislação e não tem nenhuma norma de imunidade constitucional que não preveja esse requisito, né? Não foi é, além, a legislação estadual não foi além, não né? foi a lei. Essa é a questão. Mas enfim, então eu vou acompanhar. Presidente, eu quero parabenizar o Dr. Luiz mais uma vez, né, uma aula aí de direito administrativo e tributário. E a doutora Solami também pontuou, né, ela já fez, nós já fizemos aqui, acompanhando o voto dela, a diferenciação entre imunidades, em que a gente flexibiliza, na medida que tem uma carga axiológica um pouco mais voltada a prevalecer o que está nos autos, né? E na isenção, de fato, como o Dr. Luiz bem pontuou, sendo uma isenção condicionada, e na impossibilidade de flexibilização e de interpretação analógica extensiva, a gente tem que aderir ao que a legislação nos propõe. E ele foi bastante minucioso nessas questões, inclusive demonstrando ali eventuais alternativas que o contribuinte teria para se valer dessa norma isentiva. Então, essas condições não foram estabelecidas, não foram cumpridas, então eu vou, mais uma vez, parabenizá-lo e acompanhá-lo integralmente. Ok. Doutora Maria Cláudia quer fazer também a manifestação? Não, só queria colocar que eu não conhecia, né, o trabalho do Dr. Luiz e queria parabenizá-lo pelo voto, porque achei muito bom a sua análise e a sua, né, toda a interpretação aí dada. E eu entendo o ponto de vista do patrono, mas a representação fiscal tem realmente eu entendo essa questão do formalismo, né? Tem essa interpretação, essa visão bem restrita aí da concessão da isenção, então vai de encontro aí ao que o doutor Luiz colocou e muito bem explicou no voto dele. Só para Ok. deixar registrado oralmente. Obrigado. Ok, com isso, E um outro ponto só também que eu vi na defesa que os patronos colocaram é que a norma seria inócua, né? E, na verdade, ela se tornaria inócua se ninguém conseguisse cumprir aquele requisito. Ou se tivesse algum erro material estampado ali, vamos dizer, tem um NCM que não se enquadra naquela descrição. E aí sim seria um erro, vamos dizer, quando você tem um formalismo ali que é um erro e que ninguém conseguiria atingir aquilo. Mas como o doutor Luiz bem pontuou, que a doutora Cláudia até enfatizou agora, é a questão de que
teria os caminhos para seguir os requisitos. Não é que ela não é inócua. Se ele seguisse os requisitos ali, ele conseguiria gozar dessa isenção. Ela seria inócua se nenhum outro contribuinte conseguisse se beneficiar, né, da norma. Mas ali tem os caminhos para isso acontecer, né? Tem os caminhos, né, professor Lemita, mas se tivesse, no caso, uma isenção impossível de ser cumprida, aí eu acho que também caberia ao contribuinte Isso entrar é impossível, isso, exatamente. Não, mas ele teria que entrar com um mandado de segurança preventiva, alguma coisa, né, Isso. e não se autoconsiderar dispensado do cumprimento de um determinado requisito. Não, como eu digo. ainda assim, se ela fosse Isso. realmente impossível, vamos dizer, aí ele se beneficiou, porque, enfim, ele tem até. Aí ele vai mostrar, olha, ela é inócua, senão tem um erro aqui, eu nunca poderia me beneficiar dela, mas não. O doutor Luiz mostrou ali os caminhos pelos quais Perfeito. o contribuinte pode se beneficiar da norma, que tem os caminhos corretos, não é que ela é inócua. Bom, com isso, então, eu encerro os debates. Aqui, verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada, então, no processo 5051-960, Tecidos Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A., o recurso ordinário foi conhecido e negado provimento nos termos do voto do relator, votação unânime. Com isso, eu agradeço a presença do patrono, Kailon. Se quiser permanecer, fique à vontade, se quiser se retirar, também fique à vontade. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Aqui eu passo, aqui recurso de ofício, só que tinha. O próximo processo é o 5037-613, Almeida e Dali, Galeria de Arte Limitada. Não há protesto por sustentação oral e da minha relatoria. Então, como também não há patrono presente, eu passo a leitura do voto e que ele já estava disponível. Então, por isso, eu vou tentar fazer o mais resumido possível. Começando no item 7, o AIM trata de acusação de falta de pagamento do ICMS referente a operações de exportação de mercadorias sem a devida comprovação da efetiva saída do país. Em sua peça de impugnação, o autuante fez os esclarecimentos detalhados a seguir. Então, eu passo aqui a analisar o recurso de ofício, adiantando que eu estou conhecendo e negando provimento, também nos termos do que foi colocado, pela análise das provas e pelos pronunciamentos também do fiscal autuante, da decisão de piso e também da representação fiscal, que todos concordaram pelo não provimento do recurso de ofício. Então, são algumas situações, né? Acho que são 3 situações. Primeira situação são 2 notas fiscais e que o autuado esclareceu aqui no item 8.1, no que se refere a operações relacionadas nas notas fiscais tais, cabe dizer que a impugnante realizou a exportação de livros, né, como cortesia para clientes e parceiros comerciais, para tanto atribuiu o valor simbólico de tanto. Então, aqui ele detalha um pouco mais a exportação e a legislação pertinente. No item 1.2, também eu indico as páginas das provas, né? E aí, no item 81.3, o autuante concorda com a decisão de piso, e aqui no item 8.1.4 eu reproduzo a legislação e concluo que, com base na legislação pertinente, nas alegações e provas trazidas pelo autuado, considero correta a decisão de piso e concordo com a redução nesse ponto. Então, esse é o primeiro caso. Aí eu vou passar agora ao segundo caso, tá? Que também a lógica é a mesma, né? As alegações do autuado
e a concordância do fisco e da decisão de piso. Então, o item 8.2, né? As operações relacionadas nas notas fiscais número tais, né, foram emitidas para saídas de obras de arte em retorno da admissão temporária. Como se tratava de retorno de bem recebido em admissão temporária, mediante declaração simplificada de importação, DSI, naquela oportunidade optou-se pela realização de procedimento simplificado de retorno mediante declaração simplificada de exportação, DSE, o que, à luz da legislação então vigente, não estava sujeito a procedimento de averbação, mas sim de desembaraço por procedimento manual, como se verifica da documentação aqui apresentada. Então, aqui é o esclarecimento dos fatos. O 8.2.1, ele traz a indicação das provas, né, e também da decisão monocrática, concordando. O FRE concordou. Aí eu reproduzo no item 8.2.3 a legislação pertinente, e vou poupá-los da leitura, porque já estava disponível, e concluo que estou de acordo pela leitura da legislação pertinente, nas alegações e nas provas trazidas pelo autuado, considero correta a decisão de piso. Aí, por último, acho que a última situação, não tem mais alguma. Em relação à nota fiscal número tal, o autuado esclareceu que foi emitida, porém, houve pedido extemporâneo de seu cancelamento, porque não houve a correspondente saída de mercadoria. A saída dessa obra de arte ocorreu por meio da nota fiscal número tal, devidamente averbada, conforme documentação juntada às folhas tais. Então, está esclarecido esse ponto, concordo, baseado nas notas, nas notas fiscais indicadas, provas indicadas, eu não há reparos a ser feito na decisão de piso e concordo com a redução nesse ponto. No item 8.4, em relação à nota fiscal tal, verifica-se que as provas e alegações trazidas levam à conclusão pela redução do AIN nesse ponto, conforme decisão de piso às folhas tais. Então, aqui, falando o que foi decidido, abre aspas. A defesa alega que, em relação à nota fiscal número tal, também cometeu um equívoco no seu preenchimento e, por isso, decidiu realizar o retorno da obra de arte em questão por meio da nota fiscal número tal, e, no mesmo dia, realizou a emissão da nota fiscal número tal para a mesma obra de arte, para o mesmo destinatário e com o mesmo meio de transporte. Nota fiscal devidamente averbada. Os fatos alegados se encontram comprovados às folhas tais, portanto, improcedente o lançamento do imposto sobre essa nota fiscal. Então, também não há discordância aqui em relação aos fatos. Então, eu concordo, no item 8.4.1, eu concordo com a redução nesse item. O 8.5, em relação a duas notas fiscais, as provas alegadas trazidas pelo autuado foram acatadas pela decisão de piso conforme folhas tais. Abro aspas, né? Disse que trata-se de venda de mercadorias relacionadas na nota fiscal número tal e nota fiscal número tal, as quais enviaram obras de arte em consignação para o exterior, assim provada a exportação e o cumprimento das obrigações acessórias, mediante a emissão das respectivas notas fiscais que respaldaram a operação. Como ocorreu no caso em Testilha, nada há a ser lançado pela autoridade. Então, também concordo nesse ponto. Portanto, em relação ao recurso de ofício, não houve nenhuma discordância, né? Ambas as partes concordaram ao final, e conheço e nego o provimento ao recurso de ofício. Agora, um pouco mais de atenção ao recurso ordinário, né? Primeiramente, é importante esclarecer o artigo 89 e seguintes da IN 1702/2017 dispõe sobre o procedimento a ser observado na averbação do embarque de exportação. E aqui eu transcrevo a legislação pertinente, né? Eu vou poupá-los da leitura e digo que, pela leitura dos dispositivos acima, é possível verificar que se exige lastro comprobatório como a DUI e as notas fiscais que acobertaram a remessa para exportação. Operação essa em que, regra, não sofre a incidência do ICMS. E aí eu cito a legislação paulista. Também, no item 12, também é importante registrar que, nos presentes autos,
deve ser observado o comunicado Siscomex de exportação número 3 de 2022, que esclarece os procedimentos a serem adotados diante da emissão da nota fiscal de venda para o exterior nos períodos anteriores a 31 de 3 de 2022, que é o caso aqui. Então, aqui eu coloco essa legislação. Acho que é importante nesse caso aqui, porque tem a implicação direta numa decisão, né? Abro aspas aqui desse comunicado. O exportador deverá observar que todas as notas fiscais de exportação emitidas até o dia tal, com os códigos extintos, deverão ter o registro da sua DUI correspondente até esse mesmo dia ou não poderão mais ser utilizadas no portal Siscomex. Da mesma forma, todas as notas de remessa com fim específico de exportação para a formação de lote, por conta e ordem de terceiro, para depósito fechado ou armazém geral, a qualquer outra nota relacionada a operações de comércio exterior, que for emitida utilizando-se os códigos NCM a serem extintos, deverão ser utilizadas até o mesmo dia, 31 de 3 de 2022, ou não mais poderão ser recepcionadas no módulo CCT do portal Siscomex. Caso essas notas sejam recepcionadas no módulo CCT, mas não totalmente exportadas ou referenciadas em DUI até o dia 31 de 3 de 2022, o seu emitente deverá retornar a quantidade ainda não exportada por meio da funcionalidade de retorno ao mercado interno e emitir a nota fiscal com essa mesma quantidade, mas com o novo código NCM. A nova nota com a quantidade retornada deverá ser recepcionada pelo depositário respectivo. Aí o contribuinte, as folhas tais, alega em relação à nota 794 que se trata de remessa de mercadoria ao exterior em consignação. Segundo o autuado, a nota fiscal eletrônica de consignação teria sido averbada na respectiva DUI. Assim que realizada a venda, deveria haver a baixa simbólica da nota fiscal de consignação e seria emitida a nota fiscal de venda, com os dados do comprador estrangeiro. Nas operações de remessa em consignação, o despacho posterior à saída dos bens para o exterior, DUI posterior, está previsto nos artigos 102 e 104. E aí eu transcrevo o que está nesse artigo, né? Aí eu digo no item 14 que o auto reconhece as folhas tais que, em relação às obras de arte listadas nas notas fiscais números tais, num primeiro momento, não teria conseguido ultimar a formalização das DUIs no Siscomex, por conta de alteração do código do NCM. O autor das folhas 562 afirma ter apresentado consulta informal à SESEX, que respondeu, abre aspas, quando ocorrer a venda de mercadoria exportada em consignação, o exportador deverá providenciar a emissão da nova DUI com código tal e situação especial, DUI a posteriori, conforme consta no inciso 5 do artigo 102, redação alterada pela INRFB 1818. O autor afirma que, seguindo a orientação da SESEX, emitiu novas DUIs, onde teria relacionado as operações de exportação que teriam sido devidamente averbadas e que, entende, por esse motivo, teria cumprido com as obrigações acessórias das operações realizadas. Ocorre que o fisco, corretamente, baseado na IN 1702, entende que para todos os documentos de exportação deve existir uma DUI individualizada, de forma que, na ausência da DUI, não há comprovação da efetiva exportação. Portanto, a averbação de exportação deve estar registrada com o evento de averbação na nota fiscal de exportação. O douto AFRE autuante, com base nas provas juntadas aos autos, afirma não ter encontrado as respectivas averbações nas notas fiscais de exportação, conforme manifestação às folhas tais. Aqui eu vou poupar os da leitura, né? E aqui eu digo que, no item 19, pelo acima exposto, as notas fiscais de exportação não possuem o evento de averbação de exportação indicando o DUI, requisito essencial para a comprovação efetiva da exportação. Pela leitura do comunicado 3 de 2022, o contribuinte deve retornar a quantidade ainda não exportada definitivamente por meio da funcionalidade de retorno ao mercado interno e emitir nova nota fiscal eletrônica, mas com novo código, NCM, para poder obter o registro da nota fiscal da efetiva venda no portal Siscomex após 31 de 3 de 2022.
Ocorre que, como o contribuinte não observou o referido comunicado, não atualizou o NCM e, em consequência das notas fiscais eletrônicas definitivas, não puderam ser averbadas normalmente no portal Siscomex. Aí eu digo que não há reparos a serem feitos na decisão de piso, que, com base nas provas apresentadas, confirma que não há duas averbadas para as operações de exportação conforme folhas tais. Então, aqui eu abro aspas para dizer o que decidiu a decisão de piso. No entanto, o que se comprova pelas provas nos autos é para as notas fiscais números tais, né, ambas emitidas em 2019, houve a solicitação de baixa dos itens respectivos nas duas das notas fiscais de venda e consignação, retificação solicitada em fevereiro de 2024, com a justificativa de que não foi possível emitir nova DUI, com enquadramento 80802, pois a NCM das mercadorias estava desatualizada, o que impossibilitou o registro da DUI. Portanto, notas fiscais sem DUIs averbadas. Quanto às notas fiscais tais, né, todas emitidas entre 2019 e 2021, há cópias de nova DUIs que foram emitidas sem nota fiscal, averbadas após 17 de 12 de 2023. Essas DUIs solicitam a baixa das mercadorias vendidas definitivamente nas DUIs de exportação em consignação originais. Nas informações complementares, há a informação de alteração da DUI mãe, deconsignada para definitiva, solicitação de baixa dos itens vendidos com a justificativa de que a NCM apresentou erro de registro. Portanto, segundo o comunicado de exportação 322, a impugnante poderia ter averbado normalmente todas as notas fiscais de exportação definitivas acima relacionadas, as quais foram emitidas entre 2019 e 2021, ainda que os códigos NCM se encontrassem extintos, e não o fez, descumprindo deliberadamente o previsto na legislação. Assim, é comprovada a infração ao artigo 445-1A, uma vez que não se procedeu ao cumprimento dos requisitos legais que efetivam a exportação das mercadorias dentro do prazo máximo de 180 dias. Dessa forma, além de não ter procedido à averbação da exportação das vendas definitivas dentro do prazo de 180 dias da emissão das correspondentes notas fiscais, os procedimentos adotados pela impugnante após 31 de 3 de 2022 não são os previstos na legislação, pois não foram emitidas notas fiscais de retorno ao mercado interno e emitidas notas fiscais de saída para o novo código NCM, as quais poderiam, assim, serem averbadas no portal Siscomex. Por todo o exposto, fica mantido a IN em relação a que são 13 notas fiscais e por não possuírem o evento de averbação da exportação. O autuado alega às folhas tais que a multa aplicada seria confiscatória. Em relação a que esse argumento já é conhecido, eu vou poupá-los da leitura, né? E também em relação à questão da multa punitiva ser calculada sobre valores básicos atualizados pelo índice previsto, eu estou aplicando aqui a súmula 13 de 2018. Então, em resumo, eu estou conhecendo do recurso de ofício, do recurso ordinário e nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida. Eu queria aqui esclarecer, eu fiz uma planilha, né, com todas essas notas fiscais, são 13, né, e aqui alguns pontos que chamaram a atenção e que eu queria ressaltar, né. Em primeiro lugar, eu acho que eu fui claro no voto em dizer que nenhuma das 13 notas fiscais tenha a averbação, tá? Vocês podem verificar aí, não tem averbação, nenhuma. E também não consta na nota fiscal de venda um apontamento de qual seria a nota fiscal de consignação. Isso é feito, então, depois no processo, onde o autuado indica, essa venda aqui se trata da remessa para exportação em consignação da nota fiscal número tal. Então, eu planilhei a nota de exportação e a nota de consignação. O que me chama a atenção em alguns casos, por exemplo, né, na nota fiscal de exportação, por exemplo, 794, essa nota fiscal foi emitida em dezembro de 2020. E o contribuinte diz que se trata, que é em relação à remessa em consignação feita na nota fiscal 640, essa nota fiscal ela foi
feita, ela foi emitida em 2018, ou seja, a venda foi feita mais de quase 2 anos após a remessa, né? E aqui consta que a data de embarque foi em novembro de 2018, né? Ou seja, ela foi exportada em 2018 e a venda ocorreu somente em 2020, né? Então, assim, ficou lá. Nós estamos aí em 2025, por que não foi regularizada essa nota fiscal de exportação, né? E também nessa mesma, a outra nota, 763, que também é de 2020, de uma remessa que foi feita em 2018. Então, ou seja, uma exportação temporária e que só se tornou definitiva em 2020. Então, eu acho assim, houve bastante tempo para a regularização e para que se produzisse, né, uma DUI de exportação e se averbasse. Também, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, por exemplo, na 800, não, tinha algum aqui que foi, deixa eu ver se tem, 19, 19, 19, 4, 19, não, tudo bem, acho que é mais a de 18 que chama a atenção. E aí, uma outra questão que, como eu interpreto essa DUI a posteriori? Se é uma DUI a posteriori, normalmente você faz uma DUI a posteriori quando você faz a exportação e depois é que vai averbar o DUI. Mas nesse caso aqui, essas notas fiscais de remessa, elas foram averbadas. E aí o DUI, que é de exportação, ele faz referência a um DUI que já tinha sido averbado. Então, eu entendo que a minha interpretação, né, que o contribuinte deveria pedir um DUI para averbar na nota fiscal de exportação. Então, eu vejo, basicamente, né, 2 problemas. Que a nota fiscal de exportação não tem averbação nenhuma, ela não tem indicação nenhuma de quem seria a nota fiscal de remessa em consignação. E o terceiro ponto que eu acho, né, aí, eu acho que a correção deveria ser feita em que, na nota fiscal de exportação, ele fizesse um pedido lá no Siscomex em relação, para pedir, digamos assim, uma coisa que já foi saída, né, que o intuito que eu entendo da DUI a posteriori é quando já foi feita uma remessa e você quer regularizar a nota fiscal. E o que o contribuinte fez, ele fez, digamos assim, uma DUI, ele pediu uma DUI para averbar uma coisa que já estava averbada. Então, por exemplo, se você vai na DUI de remessa, ela está averbada. E aí, depois, para mim, não tem sentido você averbar uma coisa que já está averbada. E aí, eu acho assim, o ponto principal, e aqui nós estamos falando de legislação federal, que é a IN 1702, eu acho que ela é clara no sentido de que, e assim como eu concordo, então, com o fiscal autuante e com a decisão de piso, que se a nota fiscal de exportação não está averbada, não foi comprovada a exportação. Então, com esse entendimento e com a devida vênia de que pensar diferente, eu entendo que não dá para convalidar uma nota fiscal de exportação que não tem averbação. Acho que aí, alguns trechos do voto do Dr. Luiz, eu entendi que o entendimento seria esse. Eu não posso fazer uma equivalência, eu não teria essa competência para fazer essa equivalência. Eu entendo, né, complementando, eu entendo que, como solução, eu não sei por que a Receita Federal não aceitaria essa DUI a posteriori na nota fiscal de exportação. Entendeu? Não vejo por que haveria um impedimento. Eu acho que isso seria um ônus do contribuinte, de forma que eu não tenho como suprir
fazer essa equivalência. Mas, então, com isso, eu coloco o processo em discussão. Marco, deixa eu só entender, eu me confundi um pouco na sua explicação. Ele tem a comprovação da remessa posterior para título de consignação, Sim, mas ele não comprova o retorno e nem eventualmente a efetiva exportação, é isso? correto. Agora, o que se entende por não comprova a exportação? A nota fiscal de exportação não tem A referência da consignação. não tem nada, né? Não tem, Não consegue nem, vincular uma a outra. não tem duas coisas, tá? Não tem a vinculação com a consignação e não tem averbação nenhuma, né? Então, eu, particularmente, aí sim, eu não sou, eu confesso que eu não sou um expert nisso, mas eu entendo por que ele não pediu a DUI a posteriori para a nota fiscal de exportação. Entendeu? Acho que ele pediu a DUI a posteriori por uma coisa que já estava averbada. Entendeu? Já estava averbada. Independente se o código estava errado ou não, eu vou só dar um exemplo do que eu entendo, né? Vamos pegar essa de 2018, tá? A nota fiscal 794, nas folhas 278, essa é a de exportação. A nota fiscal de consignação é a 640, folha 275. Essa nota, a data de embarque foi 11 de 2018, e desculpa, 26 de 11 de 2018, a averbação foi 26 de 11 de 2018, ou seja, já estava averbada essa exportação em 2018. Então, sabe, já estava averbada. E aí ele faz depois um DUI, né? Ou seja, deixa essa aqui eu estou falando 794. A 794, deixa eu ver. 794. Então, ela tem um DUI que está nas folhas 277. Então, esse DUI já estava averbado. Se você olhar na nota eletrônica 640, ela tem o DUI averbado em 2018. Já estava averbado. Aí eu não sei, então, por que não, ele colocou nas folhas 279, ele fez um outro DUI. Mas esse dizendo que seria, vamos dizer assim, uma averbação ou um DUI a posteriori. Não tem sentido, no meu entender, um DUI a posteriori de alguma coisa que já foi exportada, que já está lá. O que, no meu entender, deveria ser feito é esse DUI que está nas folhas 279, ele deveria ser feito em relação à nota fiscal de exportação. Essa sim. Por que isso? Porque a nota fiscal de exportação, ela que converteria uma exportação temporária para uma exportação definitiva. É isso que é o ponto aqui. Então, ou seja... Pois não. Desculpa. A nota de consignação, ela tem a DUI? Tem. Ou não? Tem. Porque fazendo uma análise cronológica, o contribuinte foi intimado em outubro de 23 a apresentar os DUIs das notas de venda. Isso. E aí ele foi imediatamente, ele pegou todas as notas que o fiscal apontou lá na relação, e aí ele fez as DUIs de venda, mas a pergunta que ficou quando ele fez a remessa em consignação, tinha as notas, tinha as DUIs? Sim, quando ele fez a remessa de consignação, tinha as DUIs. Mas as DUIs, elas dizem exportação temporária, né? Isso, perfeito. A discussão é como que você converte uma exportação temporária em uma definitiva. O que a legislação do ICMS fala? Você faz uma nota simbólica de retorno, certo? E não só a legislação do Estado de São Paulo. Esse procedimento eu coloquei antes aqui, né? Tem um procedimento federal que fala a mesma coisa. Então, você vamos assim, você formaliza aquilo que não foi, né? No caso aqui, não seria o que não foi. Na realidade, você formalizaria o que não vai retornar, certo? Claro. No Estado de São Paulo, como que você formaliza o que não retorna? Com uma nota simbólica, certo? De retorno.
Agora, no meu entender, o mais importante, aí você tem que emitir uma nota fiscal de venda. O contribuinte fez isso. Mas aí ele teria que pedir um DUI para aquela nota. Então, eu entendo que esse DUI que ele pediu para a anterior, na minha cabeça, pelo que eu li da legislação, não se enquadra, porque o DUI a posteriori é quando você quer fazer um DUI, averbar um DUI, de algo que não foi averbado, mas foi Primeira averbado. vez. Então, o que eu acho que é o problema aqui, a grande pergunta é como se averba como você torna uma exportação temporária numa exportação definitiva. No meu entender, você torna essa exportação definitiva quando se apresenta a nota fiscal de exportação, nota fiscal eletrônica de exportação, e faz um DUI averbando isso. Então, eu entendo que esse segundo DUI que o contribuinte fez deveria ser em relação à exportação, porque daí sim fica comprovado, olha, eu exportei aquela que eu fiz a consignada, tá? Em relação a essa exportação. E aí eu acho que aí eu entendo que o Siscomex não deveria colocar nenhum empecilho. E se colocar um empecilho, seria só a correção do NCM. Então, eu entendo assim, faltou, no meu entender, a diligência do contribuinte de providenciar essa exportação junto ao Siscomex. Se a gente fosse pegar essa nota 794, Isso. E a gente fosse analisar os fatos, até para talvez respondendo a pergunta do Ramon, se a minha visão está certa, por meio de uma nota 600 e pouco, que eu não levantei, em 2018 deu saída da mercadoria por consignação e emitiu a DUI. Então, aí a importação se concretizou em 2018. Em 2020, pela nota 794, ele faz a venda, mas ele não formaliza nenhuma DUI a respeito, não faz nenhuma alteração, só faz a venda direta. E nem indica nessa nota que se relaciona à consignação da 640. Tá. Ok. Entendido. Aí, em outubro de 23, abre a fiscalização e pede para apresentar a DUI. Aí ele corre e ele faz a DUI. Então, seria 5 anos depois da saída da mercadoria e da venda definitiva 3 anos depois. E aí ele formaliza essa DUI bem depois. Isso. Né? Seria esse o caso. E quando ele faz essa nota de venda, Desculpa, mas ele formaliza, no meu entender, errado, né? Não, sem dúvida. Eu estou dizendo assim, foi o documento que ele pretendeu formalizar, né? Pretendeu. Aliás, se tivesse certo, nem alto teria, né? Tá bom. Concordo. Desculpa, então... Prossiga, concordo com o senhor. Imagina, doutor Marcos. Só estou fazendo uma análise geral dos fatos, porque de fato fica confuso, né? Para transformar uma importação temporária em definitiva, talvez com erro do documento, né? Aí eu só ia perguntar se nas informações complementares da nota de venda ele menciona a primeira nota de saída. Não, por isso que eu reforcei esse ponto, e se o senhor quiser eu coloquei as páginas, né? Apesar que está na minha planilha. O fiscal também colocou, mas eu fiz uma planilha bonitinha, aí fica... Se o senhor quiser analisar essa nota 794, se eu quiser dar uma olhada para ver, não tem nenhuma indicação. Aliás, nenhuma das 13 notas, nenhuma das 13 tem indicação de qual seria a nota de consignação. A gente só obtém essa informação agora nos autos, quando o contribuinte indica, essa aqui foi a... Entendeu? Esclarecendo, doutor Marcos, eu não quero checar nada, eu só estou vendo se eu estou entendendo o fato, só isso. Eu faço questão de esclarecer e tal, para não deixar dúvida, porque para que não se fale, porque o senhor analisou, depois de um voto brilhante anterior, né, eu vi que o senhor teve todo o cuidado, né? E eu tive o cuidado, eu não escrevi tanto e nem tão brilhantemente como o senhor, né? Mas eu estou só querendo, o que eu gostei da sua colocação, é que o que se pede aqui é que a gente faça uma equivalência, né? Que eu faço, tudo bem, então, como está tudo aqui, eu vejo que o contribuinte trouxe realmente informações importantes, mas eu teria dificuldade inclusive que a legislação ela é federal, não é uma legislação estadual, apesar de ser uma imunidade, né? Mas é uma legislação federal que ele não cumpriu. E aí eu fico um pouco de mãos atadas e falar, não, está tudo bem, eu posso dispensar, né?
E principalmente a fiscalização também falou, olha, ele poderia, faz a pesquisa lá, inclusive tem até o link, né? Você faz a pesquisa com o número de DUI e tal, não tem nada que você possa falar, tá formalizado. Eu entendo que um ponto importante é ele utilizar, porque pelo que eu li, né? Quando você tem uma DUI a posteriori, né? É de uma coisa que não tem a DUI anterior. Então, por isso que chama de DUI a posteriori. Agora, numa DUI a posteriori, você referenciar uma DUI anterior que já estava averbada, e quando você olha na nota fiscal eletrônica, só tem aquela. Na nota fiscal de consignação, só tem a primeira DUI, não tem a outra DUI. Então, ele faz lá num sistema que o sistema acaba aceitando, mas é complicado. Eu só queria deixar claro as minhas dificuldades, né, em poder convalidar as informações que o O contribuinte trouxe. procedimento. Mas não houve uma dificuldade para relacionar a nota de consignação com a nota de venda? Ou há uma dificuldade? Não houve, porque o contribuinte traz, ele diz, olha, na nota fiscal tal, né? Eu acho que com relação a esse ponto, não. Aliás, a obra de arte também tem um efeito, né? Porque ela é identificável, né? Ela não é. Exatamente. Né? Então, a gente até julgou um outro caso, que não era exportação, que tinha obra de arte, mas tinha questão de entradas e saídas em consignação. E aí, apesar do fiscal falar que não relacionava a nota, mas o objeto era. Sim, Né, só tinha aquela obra, era único, né? Então, É. você conseguia. No mercado interno é mais fácil a tratativa, né? Não, o que eu entendo e aí a minha dificuldade, qual que é a dificuldade de ir até a Receita Federal e falar assim, olha, coloca a DUI a posteriori para essa, apontando, né? É isso que eu não entendo. Porque, a princípio, para mim, o procedimento do Siscomex seria simples. Agora, então, essa foi a minha dificuldade de fazer essa equivalência que o senhor colocou bem. Porque, veja bem, eu não vejo tanto problema em fazer essa associação. E por isso que eu não entendo por que ele não fez isso devido, né? Porque daí eu fico muito, né, com muita dificuldade passar por cima da IN 1702. Essa foi a minha dificuldade. Sim. Aquilo, inclusive, que o senhor colocou, se eu tivesse colocando um ponto intransponível, né? Mas para mim, eu posso estar enganado, mas para mim seria tão simples, olha, faz esse DUI a posteriori que está previsto, né? Claro. Eu entendo, né? Por isso que aí também, se o senhor achar que está errado, possa me corrigir. A DUI a posteriori, ela não tem sentido fazer quando já existe uma DUI averbada. Então, A minha leitura, assim, apesar que às vezes os contribuintes acabam errando por receio da autuação, né? Então, sei. o contribuinte recebe, para ele estava certo a operação, eventualmente, eu não analisei o processo, doutor Marcos. Então, as minhas conclusões podem ser até equivocadas, mas eu presumo que ele tinha imaginado que a saída física da mercadoria já estava averbada na importação temporária e fez a venda. Aí, quando o fiscal bate a porta e fala, cadê a DUI da venda? Aí ele vira o contador e fala, entra lá e faz as DUIs de todas as vendas, né? Sem olhar o procedimento exato a ser seguido, né? Estou dizendo que seria natural isso, né? Presumo. Seria lógico. Ainda que errado, é justificável o proceder. Não que seja abonador da consequência, mas você consegue entender o ato, né? Ansioso para saber a posição da doutora Sulamita. Ela está pensando. Eu Eu confesso que eu pensei bastante também, né? Processos de Porque realmente, exportação são se fosse uma muito situação complicados. contrária, eu ficaria mais tranquilo. A gente fez a gente poderia fazer, por exemplo, se a nota fiscal de exportação ela não fizesse referência à consignada, mas aí eu falo, ó, a exportação foi feita, tá? E você poderia, pela tipicidade do objeto, né, que é um quadro, daria para fazer essa associação. A gente já fez em alguns casos, olha, Já. mas como a exportação é que não tá, que não tem o DUI, aí eu falei, pô, como é que eu vou superar essa equivalência? É isso que me incomodou. E o fiscal bate nisso, né? Ele fala, olha, depois o fiscal, eu transcrevi o que ele falou,
ele consultou o sistema, e eu consultei o sistema essa semana, né, para ver, quem sabe mudou alguma coisa. Não tem nada. Essa questão da nota da venda, doutor Marcos, Sim. De acordo com a passagem que foi colocada no Brilhante Voto, está dizendo que foram todas averbadas em 17/12/23. Então, Não é a venda, é a consignada, né? eu achava que era a venda, doutor Marcos. Então, é esse ponto aí. Porque aqui está aqui, por exemplo, a nota 794 é a nota de venda, não é? Sim, sim. Então tá lá, quantas notas? 736 e tal. E aí vai citar as 13 notas, dentre as quais está a 794, todas emitidas entre 2019 e 21, então não é a nota de embarque, porque a de embarque é de 18. Isso. A cópia de novas duas que foram emitidas sem nota fiscal, Isso. averbadas após Isso. 17/12/23. Isso. Essas duas, elas não são em relação às notas de venda. Esse é o ponto. Por isso que eu acho que... Há novas duas que foram emitidas sem nota fiscal. Isso, sabe quando acontece isso? É quando você tem, como é que chama? Como é que chama? Você quer averbar o embarque que foi feito, certo? Só que esse embarque que foi feito, ele já foi averbado por uma outra DUI, entendeu? Aí ele faz uma DUI que, para mim, no meu entendimento, tá? Você não tem sentido você averbar alguma coisa que já está averbada. A questão é como que você transforma uma exportação temporária em uma exportação definitiva. Então, no meu entendimento, tá, que a legislação não ficou, acho que ela poderia ser melhor nesse ponto. Claro. O que foi averbado em 2018? Eu faço uma remessa para exportação em consignação. Tudo bem, isso aqui está averbado. Não há reparos a fazer nisso. A não ser o NCM, tá? Mas o fato é o seguinte, se coloca uma discussão de NCM, dizendo que o problema é o NCM, mas se você olhar a nota fiscal, vamos pegar a 794, né, que foi em 2020, você olha a nota fiscal, a DUI está averbada. Então, onde está o problema? Entendeu? Onde está o problema? Está se criando um problema que, nesse caso, não existiu. Entendeu? O problema é, depois, quando você quer averbar a nota fiscal de venda, certo? Aí que, provavelmente, o Siscomex não deixou por causa do NCM, entendeu? Então, aí, o cara fez... Inclusive, ele falou que é uma consulta informal ao SESEX, tá? No meu entender, aí é o meu entender, ele tinha que pegar essa nota fiscal de venda, ou mesmo que não tivesse, né? Ou mesmo que você possa, olha, você tem que fazer referência ao embarque que foi feito em 2018, para transformar a exportação temporária em definitiva. Porque o documento, a questão é, qual é o documento que transforma uma exportação temporária em uma exportação definitiva? É a nota fiscal de venda, e não a nota de remessa e consignação. É esse que, para mim, foi o equívoco do contribuinte. Entendeu? Então, ele até... Eu acredito, né? Se ele tentasse agora, né, ir lá no Siscomex e colocar essa nota fiscal 794, ela se refere a uma venda de mercadoria que foi remetida em consignação em 2018, entendeu? E aí esse DUI não seria averbado da 640, seria averbado nessa. Eu acho que essa seria a solução. Acho que ele conseguiria, né? Porque tem que fechar o canal de qualquer jeito. Então, é isso que eu não entendo. Eu até estou consultando um colega da Federal para me confirmar isso. Ele está verificando lá, mas a princípio ele também concorda, né? Não tem. Então, é isso que eu não entendi. E aí, nessa nossa fiscal de venda, como ela está com o NCM errado, então ele poderia corrigir o NCM junto à secretaria, sei lá, cancelar essa nota e fazer outra, sei lá. E aí, junto à Receita Federal, porque talvez hoje tenha problema por causa que o NCM da nota fiscal de venda está errado. Mas ele poderia corrigir isso aí e averbar. Por que ele não fez? É isso que eu não entendo.
E aí volto a afirmar que eu vejo eu fazer isso para ele, né? Eu falar, não, tudo bem, a gente pode considerar que a nota fiscal de venda pode ser considerada verbada, ou mesmo, ou então aí tem um outro precedente, né? Você fala assim, não, tudo bem, ela não está verbada, mas diante do caso eu considero que a exportação foi feita e que está tudo ok. Aí é um caminho que eu sinceramente não ficaria confortável. Claro. Entendi. Então, Marco, eu estou satisfeito, eu vou acompanhá-lo. Eu também estava acompanhando aqui, ó, os debates. Como eu sempre estou nessa linha dos debates, falei, hoje deixa eu deixar um pouquinho. Eu também vou acompanhar. Achei que realmente não dá para fazer aqui o vínculo, realmente também não cumpriu ali os requisitos da exportação temporária. Eu vou acompanhar. Eu fiquei mais seguro de falar o que eu falei depois que eu li o voto do Dr. Luiz. Está muito bem colocado, doutor Luiz. Eu não tenho como fazer essa equivalência. Apesar de. Concordo. Eu fiquei mais comigo, falei, porque eu estava falando, puxa vida, eu vejo que se olhar os fatos, a gente pode até entender, mas é complicado, né? Eu concordo. Doutora Maria Cláudia deve estar estranhando que isso não tem nada de amador aqui, né? Esse caso teria Oi? duas sem nota fiscal, né? Não, É, é, exportação é muito complexo mesmo. Isso daí rende discussão. e- Esse caso eu nunca peguei. Primeira vez que me defrontei a um caso, né, que aí é eu, eu, complicado. eu não estava nem discordando das conclusões, eu só estava expondo se eu estava interpretando o fato correto, né? As conclusões eu concordo. Acho que podemos Isso aqui é um seguir. pouquinho diferente dos casos que a gente tem É, pegado aí de Sim, exportação. E a gente já pegou muitos, hein, esse ano. eu teria mais, eu estaria mais confortável se fosse o contrário, se a exportação tivesse averbada e a consignação não, tá? perfeito. Aí eu faria um pouquinho, não, a exportação realmente está averbada, agora não está averbada e eu não consigo entender por que não está averbada. Esse que me incomoda um pouco, apesar de, né? Mas, É estranho enfim. mesmo. Esse, É, esse caso tem algumas peculiaridades bem, né? não, é incrível, porque, pô, podia. Por que ele não vai na Receita e fala, olha, eu quero averbar isso aqui, e tem com toda a documentação. Porque que empecilho seria criado, né? Isso não ficou claro. Então, e se pelo menos ele, na nota de fiscal de exportação, ele tivesse indicado as consignações, ajudaria um pouco, né? Mas nem isso ele faz. Ele desrespeita Nem apresentou justificativa, né? nada. E outra, hein? Ele faz uma remessa em 2018 e faz a venda só em 2020. Quer dizer, cadê o temporário nisso, É, né? isso daí A que gente você fica. apontou, eu achei bem estranho também. Por que desse lapso temporal, né? Então, Então, fica. Só resta parabenizar o voto, presidente. Bom, eu agradeço aí, viu? Porque eu juro que eu fiz uma tabela que me deu um baita de um trabalho, né? Inclusive, teve alguns casos que essa DUI que eu estou falando, até eu não encontrei, tá? Só para você ter uma ideia, os probleminhas. Só para aqui ficar consignado que na nota 763, ele diz que está consignado na 640. Tudo bem. Aí, nas folhas 277, ele tem o DUI. Só que esse outro DUI, que ele diz que fez, que é aquele código 80, isso aqui, eu não encontrei para a nota 640, eu não encontrei para a nota 733, eu não encontrei para a nota 665 e para 651. Ou seja, esse procedimento que ele diz que fez, né, ele comprovou na maioria das A três, maioria. mas algumas nem isso.
Que aí, sabe, eu até imagino a correria, ele pôs um DUI errado, sei lá, entendeu? Eu sei que não tem DUI, né? Daí eu Claro. fiquei caçando os DUI para ver se tinha alguma poderia se salvar, mas não teve jeito. Então é isso. Se realmente não há mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificação de quórum. Votação iniciada. Aguardando o término da votação. Desculpa, presidente, não gravei. Eu marquei, mas não gravei. Tudo bem. Registrado. Votação encerrada. Então, o processo 5037-613, Almeida Idale, Galeria de Arte Limitada. O recurso foi conhecido. Ambos os recursos, ordinário e de ofício, foram conhecidos e não foram providos. Votação unânime. E com isso estou encerrando o julgamento. Encerrado. Vamos para o próximo e último, 5038972, Ademilson Fernando Taparo. Não há pedido de sustentação oral e também não há patrono presente, então passo a palavra para a relatora, a doutora Sulamita. Obrigada, presidente. Eu vou passar aqui a leitura rapidamente das infrações. São 5 infrações, mas só as 4 primeiras estão em discussão. A 5ª infração foi paga integralmente. Paga não, né? Ele aderiu ao parcelamento, já foi reconhecido, então não são objeto aqui de recurso ordinário em julgamento. Deixou de pagar ICMS no montante D nos anos de 2020 e 2021, relativo a operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco, caracterizadas pela diferença entre os valores de operações de remessa e insumos para industrialização por encomenda, e os seus respectivos retornos, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento nos artigos 509 e 509-A do RICMES. Número 2, deixou de pagar ICMS no montante tal, nos anos de 2020 e 2021, por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas. Trata-se de operações de saída de mercadoria realizadas com CFLP 5905, remessa para depósito fechado do armazém geral. Contudo, os destinatários não se caracterizam como depósito fechado do armazém geral, não sendo aplicável a regra da não incidência. Item 3, deixou de pagar ICMS devido no valor total de referente a operações tributadas, tratadas como não tributadas. Trata-se de operações de saída de mercadorias realizadas utilizando o CFLP 5905, remessa para o depósito fechado ou armazém geral. Contudo, os destinatários não se caracterizavam como depósito fechado ou armazém geral, não aplicável à regra da não incidência. Item 4, deixou de pagar ICMS-ST no valor de tal, na qualidade de substituto tributário, por erro na determinação de base de cálculo. A base de cálculo encontrava-se prevista nos itens tais da portaria CAT 8519. A decisão de primeira instância manteve integralmente o auto de infração, e aqui vou passar a leitura do voto. O recurso ordinário preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço.
Conforme relatado a Lures, o auto de infração foi lavrado sob 5 acusações. Em relação ao item 5, subitem 5.1 a 5.11, a recorrente realizou o parcelamento integral do débito correspondente, reconhecido pela própria decisão de piso, hora recorrida, folhas 2.263 a 2.272, de modo que permanece em discussão apenas os itens 1, 2, 3 e 4 do AIN Supra. Não vislumbradas as alegações preliminares, passo direto à análise do mérito. No que se refere ao item 1, a recorrente sustenta que atua como fabricante de aguardente de cana-de-açúcar, realizando industrialização por encomenda, COPEC, mediante envio de grandes volumes de insumos a parceiros responsáveis pelo invase e rotulagem dos produtos. Em razão das peculiaridades dessa operação, não há correspondência exata entre os volumes remetidos e retornados, de modo que as diferenças apontadas não configuram omissão de receitas. Aduz ainda que o caso não se enquadra nas hipóteses de aplicação do 509 e 509-A do RICMES, uma vez que os elementos constantes dos autos, incluindo planilhas e documentos apresentados ainda na fase fiscalizatória, comprovam a regularidade das operações e afastam a necessidade de levantamento fiscal por presunção. Todavia, não assiste razão à recorrente. De plano, peço licença, meus pares, para incluir exceitos da decisão recorrida, com relação ao item 1, dos quais concordo integralmente, por refletirem, ainda que de maneira sucinta, o correto enquadramento jurídico da matéria em análise. Destaquei alguns trechos também. Observa-se que, embora a recorrente sustente que as diferenças entre os volumes remetidos e retornados decorram das peculiaridades de sua operação, não caracterizando omissão de receitas e afirme não serem aplicáveis os artigos 509 e 509-A do RICMES, os documentos apresentados, conforme analisado pelo julgador atual na transcrição acima, não se mostram suficientes para comprovar a origem das divergências apontadas pelo fisco. As planilhas juntadas às folhas 1803 a 1827 contêm o número de notas fiscais, chaves de acesso, datas, valores e, em alguns casos, as notas de retorno correspondentes, mas não demonstram de forma clara e documental os aspectos da operação industrial que justifiquem as divergências apuradas e registradas nas fichas de conclusão fiscal, folhas 11 e 12. Essas fichas salientes foram elaboradas a partir dos dados fornecidos pela própria recorrente, sua EFD, e consolidam as informações nos livros de entrada e saídas de inventário e das notas fiscais eletrônicas emitidas no período. Trata-se, portanto, de questão eminentemente fático-probatória, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar o trabalho fiscal ou de comprovar de forma precisa a inexistência de omissão de operações. Conforme destacado pelo julgador atual, o livro de registro de entrada constante da FD da recorrente indica, para os exercícios de 2020 e 2021, o estoque zerado em poder de terceiros, o que reforça a conclusão de que não havia mercadorias sob guarda de terceiros, fragilizando assim o argumento defensivo apresentado pela hora recorrente. Nesse contexto, precedentes deste egrégio tribunal, em casos análogos, reconhecem que controvérsias dessa natureza dependem essencialmente de provas, notadamente quanto à correção dos registros fiscais e das operações de remessa e retorno de mercadorias enviadas para a industrialização. Assim, o desfecho da acusação está condicionado à comprovação concreta da efetiva ocorrência das operações. O levantamento apurado com base nos artigos 509 e 509-A do RICMES considera a análise de estoques da EFD e dos demais documentos fiscais disponíveis ao fisco. Aí eu trouxe aqui alguns precedentes, inclusive alguns mais recentes desse ano. Destaque: quanto ao item 1, não se verificam nos autos provas capazes de infirmar o levantamento fiscal realizado com fundamentos no artigo 509 e 509-A do RICMES, o qual apurou diferenças entre os valores das remessas de insumos para industrialização por encomenda e seus respectivos retornos, evidenciando a ocorrência das saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco. Assim, impõe-se a manutenção da exigência fiscal referente ao item 1 do AIN. Quanto aos itens 2, ICMS próprio e ICMS-ST, e o item 3, o auto de infração, a recorrente sustenta que as operações tratam de remessas para depósito ou armazenagem, equivocadamente consideradas tributáveis pela fiscalização. Argumenta que tais remessas decorrem da industrialização por encomenda, COPEC, e não havendo circulação de mercadorias nem transferência de titularidade, requisitos essenciais para incidência de ICMS, conforme a Constituição Federal, a Lei Complementar e o RICMES. Defende que as notas fiscais emitidas têm apenas a finalidade de formalizar a guarda das mercadorias em estabelecimentos de terceiros, sem configurar fato gerador do imposto, e que eventual irregularidade formal no enquadramento dos destinatários não cria obrigação tributária. Além disso, assegura que a cobrança do ICMS e ICMS-ST acarretaria dupla tributação, pois o imposto já é recolhido na venda definitiva das mercadorias, requerendo a anulação dos itens 2 e 3 do auto de infração.
novamente não assiste razão recorrente, especialmente pela ausência nos autos das notas fiscais de retorno de armazenagem e contratos de armazenagem firmado entre a recorrente e o destinatário. Nota-se que a recorrente admite que tais remessas decorrem da industrialização por encomenda, OPEC, em operação que não se confunde com a remessa de armazenagem, disposta no artigo 7º. Portanto, os documentos trazidos pela defesa não indicam de forma objetiva e precisa a correlação entre as mercadorias supostamente encaminhadas para depósito no estabelecimento do industrializador e o seu retorno, impossibilitando chegar-se à conclusão de que tais mercadorias retornaram ao estabelecimento autuado e que tiveram imposto próprio e o retido por substituição tributária devidamente recolhidos quando da efetiva venda das mercadorias. Pontua-se que o contrato juntado às folhas 1790 a 1801 tem como objeto o recebimento de insumos pela contratada, bebida spot limitada, e posterior envasamento, inexistindo disposição acerca do armazenamento e depósito das mercadorias. Trata-se, portanto, de instrumento particular de prestação de serviço de industrialização por conta e ordem de terceiros, e não contrato de armazenamento. Das notas juntadas pela recorrente, as folhas 2067 a 2128, constam notas fiscais de remessa para armazenagem, CFLP 5905, e notas fiscais de venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, CFLP 502, notas fiscais de devolução de vasilhame ou sacarias, CFLP 5921, e notas fiscais de retorno de mercadorias utilizadas na industrialização por encomenda, 5902. Não há, portanto, nenhuma nota de retorno de armazenagem com o CFLP 5906. Importa frisar que o artigo 7º do RICMES estabelece que não incide ICMS na remessa com destino armazém geral, situado no Estado de São Paulo, para depósito em nome do remetente. Em consonância com esse entendimento, o artigo 4, inciso 1º da Lei 6374 de 89, estabelece expressamente a não incidência de ICMS nas saídas de mercadorias destinadas à armazenagem, desde que essas estejam remetidas para depósito em nome do próprio remetente. Embora a jurisprudência pátria tenha consolidado o entendimento de que a mera ausência de cadastro da destinatária na JUSESP como armazém geral não impede a desoneração da remessa destinada à armazenagem, é imprescindível que tal remessa seja comprovada documentalmente. Isso inclui necessariamente as notas de retorno de armazenagem, que evidenciam o efetivo depósito e a guarda das mercadorias, garantindo que não houve transferência de titularidade nem operação mercantil sujeita à incidência de ICMS, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial número tal e respaldado pela súmula 166. Nesse sentido, a Igreja Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera ausência de registro do estabelecimento destinatário como armazém geral e depósito não enseja a exigência de ICMS sobre remessas destinadas à armazenagem ou depósito, uma vez que tais operações não configuram fato gerador do imposto. No entanto, a análise documental é essencial para comprovar a remessa e o retorno do armazenamento. A análise dos julgados supracitados evidencia que uma exigência formal não pode transformar em fato gerador de ICMS uma operação sem transferência jurídica de mercadorias, desde que a remessa e o retorno de armazenagem estejam devidamente comprovados. Nos autos, entretanto, não constam as notas de retorno nem o contrato de armazenagem, inviabilizando a comprovação plena da operação e, consequentemente, a desoneração tributária previstas no artigo 7º, inciso 1 e 2 do RICMES. Ademais, a declaração de estoque zero em poder de terceiro na FD reforça a validade da exigência fiscal, devendo ser integralmente mantidos os itens 1 e 2, os 2 e 3 do AIM. Em relação ao item 4, referente à acusação de que a hora recorrente deixou de pagar ICMS-ST no período de 2020, na qualidade de substituta tributária por erro na determinação da base de cálculo do ICMS-ST, a recorrente alega, em suma, que tal exigência é ilegal e constitucional, pois a base de cálculo do tributo deve ser definida por lei e não por portarias. Ressalta que o STJ consolidou o entendimento da súmula 431, segundo o qual é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. Assim, defende que a utilização de valores fixados por portaria para definir a base de cálculo do ICMS-ST viola a legalidade estrita e extrapola o poder de regulamentar da administração. Entretanto, conforme já expresso pelo julgador atual, a Câmara Superior desse TIT firmou um entendimento pela legalidade das portarias CAT, que fixaram a base de cálculo do ICMS-ST, por serem compatíveis e harmônicas tanto com a lei complementar quanto com a Lei 6374 de 89.
Isso porque a Constituição Federal e a Lei 6.374 de 89 conferem competências à legislação estadual para definir a base de cálculo do ICMS-ST. Assim, as portarias CAT têm caráter normativo complementar, artigo 96 do CTN, não instituindo ou majorando tributos, artigo 97 do CTN, mas apenas regulamentando a forma de apuração da base de cálculo da substituição tributária, em conformidade com a legislação vigente. Eu trouxe aqui o julgamento da Superior. Portanto, a portaria CAT configura ato normativo infralegal com função meramente regulamentar e complementar à lei, não criando hipótese de incidência nem modificando a base de cálculo do tributo. Sua finalidade é operacionalizar a aplicação da legislação tributária, assegurando uniformidade, transparência e segurança jurídica na apuração do imposto. Assim, conforme os princípios previstos nos artigos 96 e 97 do CTN, não há violação ao princípio da legalidade quando a portaria apenas especifica a forma de aplicação na base de cálculo já instituída em lei, como faz a portaria CAT 85 de 2019, motivo pelo qual o item 4 do AIN também deve ser mantido em sua integralidade. Outro sim afirma recorrente que os juros aplicados sobre a multa seriam ilegais, pois os juros têm natureza remuneratória, incidindo apenas sobre o valor principal do tributo não pago no prazo legal, enquanto a multa possui caráter punitivo, não representando capital passível de remuneração. Assim, conforme o artigo 161 do CTN, entende que os juros de mora só podem incidir sobre o crédito tributário vencido e não sobre a multa, que apenas se torna exigível com a lavratura do auto de infração. Tal argumento também não merece acolhimento, porque a matéria já se encontra pacificada por meio do enunciado da súmula 13 de 2018 desse HGTIT, o qual dispõe expressamente que é legítima atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6.374 de 89. Nesse sentido, tanto as multas quanto os juros foram aplicados em estrita observância da legislação vigente e estão plenamente respaldados pelo entendimento simulado da jurisprudência administrativa. Assim, devem ser integralmente mantidos. Para concluir, entendo dispensável a realização de diligência, tendo em vista que a análise dos documentos já constantes dos autos não ampara a pretensão da recorrente. Da mesma forma, não se vislumbra a necessidade de produção de novas provas nessa fase processual. Diante do exposto, voto no sentido de manter a decisão recorrida e retocada, mantendo a integralidade do lançamento tributário com relação aos itens 1, 2, 3 e 4 do auto de infração. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego provimento para que se mantenha a decisão de primeiro grau, no sentido de julgar procedentes os itens remanescentes do AIN em referência pelos motivos acima expostos. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Aqui, realmente, na defesa dele, a hora que você olha, realmente não tem prova de nada, prova de nenhum retorno, nada do tipo, então não teria como afastar ali as disposições, embora tenha a questão da armazenagem, de não ser caracterizado como armazém geral, por não ter o cadastro correto na JUSESP. Mesmo assim, eu corroboro também com essa tese que não precisaria ter esse cadastro na JUSESP, porém, no caso, como não teve as provas, né, da efetiva armazenagem, com o retorno das mercadorias, não tem como afastar em acusação fiscal. Estão armazenadas até hoje, doutor Sulamita. Elas não estão em poderes terceiros. Retornaram, mas não tem a prova. Eu sei, está claro. É isso aí. Parabenizo o voto da relatora, vou acompanhá-la e o processo está em discussão ainda. Também parabenizo e vou acompanhar a Sulamita. Igualmente, presidente. Saudades da Câmara composta com todos aqui, sempre brilhantes votos, vou acompanhá-la novamente. Só parabenizá-la pelo voto, está irretocável, muito, muito bem feita aí a sua análise. É um caso de levantamento fiscal é sempre delicado, né? Uhum. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5038,
972, Ademilson Fernando Taparo, limitada. O recurso foi conhecido e negado provimento nos termos do voto da relatora, votação unânime. Com isso aqui estou encerrando o julgamento. Aqui. Com isso, eu declaro encerrada a sessão do dia 16 de outubro de 2025 da Quinta Câmara Julgadora e peço ao Luiz Felipe, por favor, encerrar a gravação.